tô em casa, a Luciana saiu, ela foi pra praia, eu tenho um monte de coisa pra fazer da universidade. Eu tenho um artigo que eu enviei pra uma revista e ele voltou com um parecer, e aí eu tenho que resolver os problemas lá que o revisor pediu pra eu resolver. Então eu vou fazer isso agora, mas antes eu quero mostrar uma coisa pra vocês. E o que eu quero mostrar é o meu setup do PC. Cara, eu tô muito orgulhoso de como tá ficando o espacinho aqui, tá? Então, desde moleque, desde meus 15 anos, eu queria ter um lugar mais ou menos parecido com esse que eu tenho agora. Então, eu fico muito feliz de ter conseguido e estar conseguindo conquistar esse lugar, sabe? Então, só pra mostrar pra vocês o que eu fiz ultimamente, tá? Eu já tinha comprado esse PC, tá? Depois eu posso fazer, depois se vocês quiserem dizer as configurações dele. Mas eu botei essa luzinha aqui, que eu achei que ficou muito bom. Um detalhe, eu já tinha ela parado e eu não tinha me dado de conta que eu poderia ter feito isso, tá? Mas só pra mostrar pra vocês, o espaço aqui ficou bem legal. Eu tenho esse monitor principal aqui, e esse na vertical ele ficou ótimo, porque pra leitura, PDF, Word, eu coloco ele na vertical e fica ótimo pra ler, fica muito bom mesmo. E cara, os detalhes, cada detalhezinho que eu vou botando aqui, o bonequinho do Darth Vader, a luz tá meio escura aqui, mas o Darth Vader, os detalhezinhos ali em cima, as florzinhas, os pequenos detalhes que tem, aqui tem o Yoshi, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês. Ó, aqui tem o Yoshizinho de detalhe. Então cada coisinha dessas aqui, vai dando um detalhe muito bonito pro computador, né? Tô muito feliz com esse resultado que eu tô conseguindo botar aqui. Então eu vou me sentar ali, trabalhar um pouco agora, fazer o parecer que eu tenho que fazer, que eu tô as horas que eu tô procrastinando. Mas é isso, vamos trabalhar. Não sei se vocês também têm essa dificuldade, mas sempre que eu tenho uma tarefa para fazer, eu acabo fazendo 1001 outras antes de fazer a que de fato eu preciso. Isso é uma procrastinada enganosa, né? A gente acaba fazendo outras coisas, acha que tá sendo útil fazendo alguma coisa, não deixando de fazer as tarefas, mas quando de fato tu não tá fazendo aquilo que tu precisa. Então eu tava terminando agora. Falta só um detalhe que eu não vou conseguir terminar hoje, que eu preciso de algumas informações. E fazia horas que eu tava pra fazer isso e eu ficava enrolando, fazendo um monte de coisa. Limpei a casa toda manhã, lavei roupa, limpei as coisas, organizei as gavetas aqui da mesa e não tinha começado a fazer o que de fato eu precisava fazer, que era fazer essa revisão do artigo. E aí agora que eu tô quase terminando é uma sensação de alívio, né? Muito bom isso. E aí uma das coisas que eu quero implementar na minha rotina para não fazer essa procrastinada enganosa é tentar colocar o foco em uma atividade principal e outras secundárias. Ou seja, essa principal, se eu fizer ela no dia, eu já sei que o dia valeu a pena. E aí eu não vou ficar com aquela sensação de que eu não fiz nada, sabe? E as tarefas secundárias, geralmente tem que ser aquelas que a gente não pode deixar acumular. Porque se ficar acumulando, vai só embolar tudo e aí vai chegar o dia que tu não vai resolver nada. Então, pensando no dia de hoje, eu já consegui fazer a tarefa principal, que era resolver essa questão do artigo. Falta só um detalhe que de fato eu não consigo terminar hoje. E as tarefas secundárias eu também já fiz, que é organizar a casa, limpar as coisas. Só falta uma que eu estou esperando a Luciana chegar. Ela tá com o carro. E aí eu preciso ir no supermercado, fazer as compras da semana para de fato terminar o dia. Agora já são 6h15, daqui a pouco já começa toda aquela arrumação, porque amanhã já é segunda, né? E aí começa a rotina de trabalho, estudo e tudo mais. Então eu tô aguardando ela chegar e aí a gente vai fazer compras no mercado. Eu comecei a ir aos domingos fazer as compras fazem, acho que uns um mês e pouco, um mês e meio no máximo. E eu tenho notado que tem ajudado muito, assim. Eu ir no domingo, faço a compra da semana, e aí durante a semana eu vou comprando só coisas que faltam, fruta, né, que não dá pra comprar muito, salada, alguns vegetais que não dá pra comprar em grande quantidade porque senão estraga. Mas o bruto mesmo da semana, eu vou no domingo. Tem me ajudado bastante a otimizar o meu tempo durante a semana. Porque o que acontece? Eu vivia sempre no supermercado todos os dias. Cara, eu não sei vocês, mas eu odeio ir no supermercado. Eu já vou, antes de chegar no super, já pensando nos corredores que eu tenho que ir pra pegar as coisas e sair o mais rápido possível. E eu tava todo dia indo no super. Porque eu pegava uma coisa, e no outro dia faltava outra coisa, e eu pegava e assim eu ficava, sabe? Então, agora que eu tenho organizado dessa forma de ir no domingo fazer as compras da semana, eu vou muito menos vezes no super e me sobra mais tempo, né? E tem sido muito bom, assim. E até porque eu vou no estoque
Geralmente hoje, nos domingos eu vou no estoque. E lá, normalmente, como é atacado grande, a gente consegue umas promoções. Já consegui frango a R$13 o quilo, peito do frango. Coisa que normalmente é 23, 24, já vi até por R$27 o peito do frango, né? E ali em seguida eu tenho conseguido um preço mais barato do que normalmente perto de casa. E cara, se organizar é o fundamental para te seguir uma boa alimentação, né? Porque normalmente a gente erra quando a gente não tá organizado. Porque é muito chato tu chegar louco de fome e não ter nada para comer. Tu acaba comendo qualquer coisa. Então é muito importante tu ter as coisas em casa e fazer elas, né? Se organizar para que quando tu chegue cansado do trabalho, chegue cansado do dia, tu tenha o alimento que tu precisa comer de fácil acesso. Isso vai ajudar muito, isso ajuda muito na alimentação. E tu conseguir ser consistente. Que é isso, né? Não adianta a gente querer fazer dieta maluca por alguns meses. Não, pô. A alimentação adequada, ela é fundamental para a vida. Então ela não tem que ser um estilo passageiro. Ela tem que fazer parte da tua vida. E tu conseguir manter uma alimentação dessas com consistência, eu diria que muito é da tua organização do dia. Então, eu vou lá comprar minha comida para a semana para ver se eu consigo manter mais uma semaninha aí consistente na boa alimentação. Aí galera, que eu falei pra vocês, R$12,99 no clube, peitinho do frango. Um negócio que eu gosto muito aqui, que eu acabei pegando, que facilita também, é esses legumes congelados. A gente deixa na geladeira, vai fazendo aos poucos, dura a semana toda, muito bom. Já peguei tudo que eu precisava, comida boa, de qualidade. Peguei frango, ovo, proteína, carboidrato e vegetais. Essa semana a gente entra no outro bloco de treino, tá? A gente vinha fazendo força máxima. Agora a gente vai fazer uma transição para potência. Então o que vai implementar? Mais saltos, tá? Então a gente vai começar com a nossa isometria básica aqui, que a gente sempre faz no começo do treino. E aí depois a gente vai ter um complexo de agachamento com jump squat. Fica um grupo aqui e outro grupo aqui. E aí a gente vai todo mundo fazer esse complexo junto, tá? Tem que ser o inicial do treino. Não pode um grupo começar nele e deixar esse por último, porque não faz sentido. A gente começa com agachamento isométrico, tá? Vamos lá, prepara. 3, 2, 1, foi! Força, 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 força. Vamos, 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 vamos. Aí. 2, 1, foi! Força, 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 força. Mais, 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 mais. Aê! Empurra, empurra, empurra. Vamos, 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 vamos. Aê! Força, 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 força. Aê! Eu não quero que tu bote muito peso, porque o importante aqui não é o peso, é a velocidade. Velocidade na descida, hein? Bora! Isso, explode! Segura firme a barra no corpo. Isso, não deixa ela saltar do teu corpo. Velocidade na descida e explosão pra subir, tá? Isso. Não, não, não. Ó, tá aqui com a barra nas costas, né? Tu vai agachar, explodir, pum, amortecer, resetar o movimento. E aí vai de novo. Sacou? 3 vezes, vai.
Não quero que seja uma na sequência da outra, tá? Um para 3 vezes. Mais velocidade, Camille, na descida. Explode a descida. Desce veloz e sobe. Isso, segura firme essa barra. Desce veloz e sobe. Isso, pernas ativas. Ativa essas pernas. Tem que estar tudo firme aqui, ó. Pegada firme, puxando a barra com o corpo, as pernas firmes. Não pode molenga, entendeu? Tem que estar dentro do 20 a 30%. Se passar disso, tá errado. Mais velocidade nessa descida. Explode. Isso. Velocidade. Isso. Boa. Galera, eu sei que 20% é leve, mas é pra ser leve. Tem que ficar dentro do de 20 a 30%. Se passar disso, tá errado. Bora, Anto. Mais velocidade nessa descida. Não agacha muito. Seja veloz. Veloz. Isso. Estende bem a perna. Forte. Isso. Mais velocidade nessa descida. Isso. É isso que eu quero. Isso. E alto. Bem alto. Isso, cara. Mais veloz na descida. Forte. Isso. Não estende para trás o corpo. Não joga para trás. É vertical. Forte. Forte. Excelente. Não joga para trás os pés. É para cima, ó. Vertical, vertical. Isso. Agora velocidade na descida. Isso. Excelente. Me fala aí o que tu achou do treino novo. Eu achei legal, diferente. Não muito, na verdade. Não muito? Mesma coisa, só que E mais como é que tá a tua emocionante. percepção de estar na equipe? É diferente. Diferente? Tudo é Tá diferente. gostando? Tá conseguindo Tô acompanhar gostando. o ritmo? Acho que sim, mas acho que ao decorrer eu vou melhorando mais. Muito cansada no final dos dias? Fico um pouco mesmo. Fico mais do que eu ficava antes. É? Então tá bom. Nas últimas semanas a gente vinha num bloco bem claro de força máxima. E a força em qualquer esporte, ela é como construir uma base para o esporte. A gente aumenta a capacidade de produzir força, principalmente nos exercícios que o esporte demanda. Então o remo, ele é um esporte que é predominantemente de endurance, ou seja, de resistência, né? Mas a força, ela é fundamental, principalmente porque ele deixa o gesto mais eficiente quando a fadiga começa a tomar conta do atleta. Então depois desse bloco de força, agora a gente muda a proposta de treino, porque no final de fevereiro a gente tem a primeira competição desse ano agora de 2026, e conforme vai se aproximando da competição, não faz sentido a gente ficar preso a levantar exercícios pesados, né? A gente precisa transferir essa força que foi construída para algo mais específico do esporte, que é a potência, a intenção de ter velocidade. E por isso essa sessão, ela foi uma transferência de força máxima migrando para potência. E para isso existem vários meios e métodos, mas o que a gente aplicou no treino de hoje foi o Complex Simples. E a lógica desse complexo é bem simples. Primeiro a gente faz um exercício pesado, como no caso foi o agachamento com 85 a 90% de um RM dos atletas, e logo em seguida um exercício de velocidade e potência, com uma carga bem menor. No caso foi entre 20 a 30% do RM no agachamento com salto. O que é importante é que tem que ser a mesma ideia de padrão. Então foi o movimento de agachar na vertical em ambos os exercícios, tanto pesado quanto um exercício que prioriza velocidade de execução. E é importante ficar atento, e muita gente erra, é que potência não é só pular alto, precisa ter intenção máxima de movimento. E mesmo que a carga esteja leve ou moderada, precisa ser com intenção máxima para subir o mais rápido possível e pular o mais alto possível.
Então por isso a todo momento eu ficava cobrando eles para ter essa intenção máxima. Tanto é que vocês viram no meio do vídeo ali que eu tava toda hora brigando para eles baixarem a carga, porque a carga ela não pode engessar o movimento. A velocidade ela é prioridade nesse exercício. E depois desse complexo, a gente foi para os exercícios de membros superiores, né? Supino e remada. Muita gente que às vezes não conhece a modalidade acha que os remadores têm que ter mais força em membros superiores, quando não. No remo, cerca de 70% das forças vêm dos membros inferiores. Então a prioridade tem que ser. Mas o tronco e membro superior também é importante. Então a gente não pode negligenciar eles. Então, em resumo, a gente saiu de uma fase de construir o motor, né? De construção de força máxima, e agora é a fase de usar esse motor usando velocidade nele. É uma boa analogia essa. Então a gente constrói o motor, faz o motor robusto usando a força máxima, e com a transferência para potência a gente vai exigir que esse motor seja aplicado com velocidade. Então as próximas sessões de treino vai seguir mais ou menos essa linha, manter a força e aumentar a execução, a velocidade de movimento. E conforme vai chegando perto da competição, a gente vai tentando deixar mais específico para a modalidade deles. Então acho que eu consegui trazer mais ou menos um resumo do que foi o treino e qual a lógica do treino por trás, o que acontece dentro do Remar para o Futuro. Se tu curtiu esse bastidor do treino e a explicação por trás, a lógica do treinamento, né, que a gente vem aplicando ali no remo, comenta aí embaixo e te inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos, que talvez eu traga mais conteúdo dentro do Remar, e deixa o like, que ajuda bastante a gente. E eu vejo vocês no próximo vídeo.